Bom dia, pessoal. Nós vamos começar nosso webinar de hoje. Meu nome é Éder Alves e hoje nós vamos abordar um tema que vem sendo muito solicitado em nosso webinar, que é as transcrições. Tá? Um pouco sobre o meu perfil. Eu sou formado em ciência da computação, já trabalhei como programador, analista de sistema, trabalhei muito no desenvolvimento já de software, né? Trabalho com consultoria também nessa área de banco de dados e software. E recentemente eu fiz um doutorado em administração e eu utilizei um método da teoria fundamentada. E assim eu fiz as entrevistas, né, com participativas, gravadas, e aí eu transcrevi isso com o MaxQDA. Então, tenho bastante experiência aí na transcrição, já venho trabalhando com o MaxQDA há um bom tempo, né? E também sou a pessoa que ministro, né, alguns treinamentos, não só de transcrição, mas de toda a parte de software, né, todas as funcionalidades que envolvem o software MaxQDA para a América Latina, não só para o Brasil, mas para a América Latina. Bom, eu queria dizer que vocês agora não vão poder falar, eu vou deixar mudo e depois no final vocês vão poder fazer algumas perguntas, tá? Eu vou fazer uma apresentação aí de uns 45 minutos, né, de como pode ser transcrito, né, as entrevistas gravadas em áudio e vídeo. Então é isso. Então, assim, quando a gente vai fazer deixa eu colocar um slidezinho para a gente seguir, mas a gente vai mais na apresentação mesmo vamos ficar mais numa demonstração dentro da ferramenta. Mas é só para a gente não perder um pouco o fio da meada. Vamos lá. Se alguém não tiver me ouvindo, alguma coisa, que se não estiver ouvindo não tem jeito de fazer, né? Mas se tiverem com algum problema... Bom, então vamos lá. Quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente pode utilizar diversos instrumentos ali para dar suporte à coleta de dados. O MaxQDA, ele suporta diversos tipos ali de documentos. Eu acho que para quem já trabalhou com o software, inclusive uma pergunta que eu quero fazer: alguém nunca trabalhou com o MaxQDA, nunca abriu um projeto, alguém nunca teve a oportunidade ali de entrar na telinha? Gostaria que, por favor, vocês me respondessem. 2 pessoas nunca trabalhou. Tá, vamos tentar ser mais... Sim, apesar que, né, a transcrição já é um curso mais avançado, mas vamos lá. Então, o MaxQDA, ele utiliza... mais uma pessoa que não trabalhou. Eu vou tentar ser bem didático na questão para iniciantes. Né? A transcrição, a gente já entra numa questão mais de conhecer a interface, saber o que é uma codificação, mas nós vamos tentar deixar falar um pouco também da parte mais inicial. Tá? Voltando na questão das características, o MaxQDA, ele eu gosto muito, é uma interface, tem interface muito fácil, as coisas estão muito fáceis de encontrar, e a gente consegue dar suporte, né, assim, em termos de automatização da pesquisa, tanto qualitativa como quantitativa, e utilizar diversos instrumentos ali que vão dar suporte aí para a sua coleta de dados. Ele suporta diversos tipos também de método, né? Não quer dizer que você vai fazer uma análise de conteúdo, é possível, você vai trabalhar com a teoria fundamentada, como foi o meu caso, né, na tese. Então, dá suporte aí, né, análise de contexto, para todos esses tipos, chegando até o quantitativo também ali com as variáveis e tudo mais. E tem até um módulo estatístico, né, que não é o caso. Hoje é só a transcrição. Então, ele permite transcrever os arquivos aí de áudio e vídeo num navegador multimídia, que antes era chamado de Media Player, né, nas versões anteriores. Então, para começar a sua primeira transcrição no MaxQDA, você precisa importar, né, esses arquivos aí de áudio ou vídeo, né, que você vai lá no menu de documento e vai ter a opção de importar. Tá?
Quando você importa essa gravação desse vídeo, você cria um documento de texto vazio, né, dentro de uma janelinha que nós vamos mostrar que é o sistema de documento. E isso vincula com esse arquivo de áudio ou vídeo. E aí você pode começar a escrever a sua transcrição, né? Então, o MaxQDA também permite você importar a transcrição de grupos focais, né? Você importa transcrições automaticamente ali, depois codifica as contribuições. Você importa transcrições já feitas com marcas de tempos, timestamp, que são, por exemplo, essas marcas, tem outros tipos de software que também já podem ter feito a transcrição, e você pode utilizar dentro do MaxQDA, importando automaticamente também e relacionando ali os vídeos e o áudio. Vamos lá. Então, como vocês já falaram, tem pessoas que não têm familiaridade, mas nossa agenda hoje, então nós vamos fazer um reconhecimento da interface da ferramenta, mas eu vou dar uma passada também na interface do software como um todo, não só na transcrição, né, para as pessoas que ainda não tiveram muito contato com o software, ou nenhuma, né? No caso, temos algumas pessoas que estão iniciando hoje. Depois eu vou fazer a demonstração do processo de transcrição, vou criar os códigos e as anotações, isso vai ser importante, a gente vai dar uma olhada nos conteúdos, fazer um pouco a gestão dos documentos transcritos ali, para vocês entenderem como é que funciona esses documentos que foram importados, e vou mostrar algumas outras funcionalidades da transcrição e vou abrir para perguntas ao final. Tá? Então, vamos entrar no software para a gente começar a reconhecer a interface. Vamos lá. Olha só. Esse é o ícone que se cria, né, na sua desktop aí do MaxQDA. Vamos lá. Então, olha só. Não criou duas instâncias, não está só aqui. Então, aparece aqui, primeiro essa janelinha. De um lado aqui tem algumas informações importantes, né? Abriu duas vezes mesmo, tá vendo? Acabei que abri duas vezes. Vou fechar uma aqui. Pronto. Então, aqui, ó, desse lado aqui a gente tem a parte de algumas informações. Aqui você tem diversos discursos. Desse lado direito da janelinha tem algumas opções de vídeo. Tá vendo? Alguns links de recurso. E aqui começa já a gente criar um novo projeto. Nós vamos criar um novo projeto, ou a gente abre um projeto que já existe, ou a gente pode pegar alguns exemplos. Aqui são os projetos abertos recente, né? Tem o usuário para quando você estiver trabalhando em rede, né, com equipe, por exemplo, internacional, né? Tem algumas informações aqui também de licença. Então, eu tenho essas opções. Quando eu peço para abrir um novo projeto, ele vai abrir Quando eu peço para abrir um projeto já existente, ele vai abrir dentro do Windows, ali para você escolher o arquivo que você quer ser aberto. Se eu criar um novo projeto, ó, clicar aqui em novo, vamos criar um novo projeto. É mais interessante para quem está tendo o primeiro contato. Vai me perguntar qual é o nome que eu quero dar para esse projeto. Então, a gente pode colocar aqui tema transcrições. Posso usar em português, né? Criar aqui. E aí ele já me fornece o acesso à interface. Veja, olha só. Para quem nunca trabalhou com MaxQDA, né? Alguns dos nossos participantes aí, né? Da tendência. O MaxQDA trabalha com 4 janelinhas. Essa primeira janela é a janela dos documentos, onde eu estou aqui, ó, lista de documentos, onde eu vou colocar os meus documentos de áudio, de vídeo, né? Onde eu vou colocar toda essa parte de importação de arquivos externos, né? Aceita PDF, aceita imagem, e aqui a lista de códigos. Para quem trabalha com análise de conteúdo, né? Quem trabalha com essa parte mais qualitativa, seriam as categorias, né? Você vai estruturar ali toda a sua pesquisa. Então, aqui eu vou criar as minhas categorias, e os códigos, não só categorias, mas também palavras-chave ou palavras importantes, no caso da teoria fundamentada, algo que aparece com mais frequência no texto, que é mais falado, deixar os dados falarem também é importante. Então, alguma outra código, alguma outra categoria poderia aparecer na fala dos entrevistados. No meio eu tenho o visualizador de documentos, que é onde vai aparecer o conteúdo dos documentos. E do lado de cá eu tenho a lista de codificações, que é onde eu vou selecionar
Eu vou codificar no texto aquilo que é importante para uma determinada categoria ou outra. Então, o primeiro ponto que você faz é importar os seus documentos. Eu até não seria o caso de passar por uma parte mais inicial aqui, que seria toda essa questão da interface. Acho que o pessoal que está começando hoje pode depois dar mais uma olhada, mas eu tenho como trabalhar essas janelas, né, mudar de posição, ó, posso mudar tranquilamente, né, posso tirar uma ou outra. Mas aqui dentro da lista de documentos eu posso importar os documentos. Ou eu importo aqui via o menu ali, ou eu posso bater com o botão direito, pegar o menu de contexto, ó, e vir e importar documentos. Então, eu posso importar, por exemplo, o nosso documento, que foi um documento que eu já mostrei ali. Posso importar, por exemplo, a agenda num documento doc, nossa agenda de hoje que nós vamos trabalhar, né? Então, eu estou importando um documento do Microsoft Word aqui para dentro, só para vocês verem os diferentes tipos de documento, e depois a gente vai importar um áudio e um vídeo para transcrever. Então, olha só, já apareceu aqui no meu visualizador, tá vendo? A nossa agenda, hoje nós já estamos reconhecendo a interface, esse é o primeiro ponto que nós já estamos fazendo, né? Então, eu posso também trabalhar aqui dentro. Eu poderia importar, se eu tivesse estou fazendo minha entrevista e eu tenho vários ali tipos de documentos que eu estou usando para trabalhar, né? Para coletar os dados. Eu poderia ter feito uma coleta, por exemplo, no Word, ou algo assim, né? De uma entrevista, né? Da Sofia. Se eu tivesse feito uma entrevista no Word, como eu mostrei, eu posso importar. Então, tem uma entrevista que estava já lá transcrita. Então, eu importei já com as perguntas do pesquisador e do entrevistado. E eu poderia importar um questionário, por exemplo, que tivesse em PDF. Né? Um questionário em PDF, já respondido. Então, me aparece o questionário aqui em PDF respondido. E eu posso ir trabalhando ó, com as janelinhas, abrir uma outra aba. Então, poderia ter várias formas, várias fontes. Né? Posso criar um grupo aqui dentro para organizar. Vou criar um novo grupo aqui, ó. Vou chamar de coleta dados diversas fontes. Então, eu criei e posso colocar esses meus documentos aqui dentro. Tá vendo? Deixei a agenda para fora. E aí eu posso importar também, a gente estava comentando, os áudios. Aqui, por exemplo, vou pegar um áudio aqui, ó, de uma entrevista do Adalberto. Adalberto é um nome fictício, olha lá, ele está importando o áudio para dentro do MaxQDA para a gente fazer a transcrição. As minhas entrevistas são um pouco longas, eu costumo levar, as minhas entrevistas eu levei meia hora, né, então a transcrição em média, né, meia hora. Então teria que, né, trabalhar para conseguir ter a transcrição feita. Não só entrevistei algumas pessoas bastante, né? Estou trazendo uma experiência. Então, esse é o dado aberto. Pronto, trouxe. Sim. Na pasta. Então, dou OK, porque já está lá. Ele falou, está lá, você vai querer. Então, já apareceu aqui o áudio do Adalberto. Eu já posso ouvir dentro do MaxQDA, já estou dentro da interface. E posso, por exemplo, ó,
certo? Então, já começo a ouvir lá dentro do MaxQDA, por exemplo, o áudio. Eu poderia importar também, depois nós vamos transcrever. Poderia importar um vídeo para dentro do MaxQDA. Só um vídeo. Vídeo da Janice. Percebe no fundo aqui, ó, que nas janelinhas aqui, ó, para o áudio que eu tinha importado, ele já cria um documento, né, que vai ser assignado aqui ao vídeo ou ao áudio que a gente está carregando ali dentro. Então, ele está importando agora um vídeo, uma entrevista que foi gravada em vídeo, não só em áudio, mas eu posso gravar em vídeo também. Isso vale muito mais assim quando a gente está com um grupo focal, né? Quem for trabalhar com grupo focal, ele fala que já existe, mas eu vou colocar porque é o mesmo que eu já trabalhei nisso. Então, ele está copiando para a pasta dos arquivos externos. Muito bem. Então, agora eu tenho aqui também o vídeo, né? Tá vendo? Então, vídeo. Tudo bem, tá aqui. Olha lá. Então, aqui temos o vídeo, né? Então, percebe que nós estamos com diversos tipos aqui, né? Poderia colocar uma imagem de documentos, né? Vamos fazer uma... Se você perceber, ó, foi colocado nessa parte do visualizador, quando eu falo, ó, quando o vídeo da Janice, apareceu aqui uma parte em branco, né? Uma parte com um reloginho que vai ser o timestamp, que é o início da nossa transcrição. Eu posso tem vários arquivos poderiam estar em cada um numa abinha dessa que a gente tem aqui do visualizador de documentos. Quando eu falo que eu quero transcrever um vídeo, um áudio, olha só, eu venho aqui, depois que eu importei, e agora eu vou mostrar o processo, né? Vamos aqui na nossa agenda, ó. Abrindo uma nova aba, agenda. Então, a interface, acho que vocês conseguiram. Então, eu vou demonstrar esse processo agora de transcrição, tá? Dentro da nossa agenda de apresentação. Então, eu venho aqui, ó, eu escolho, por exemplo, o vídeo, né, da entrevista, bato com o botão direito e venho em transcrever arquivo de vídeo. Quando eu clico em transcrever esse arquivo aqui de vídeo, ó, vai me aparecer 3 janelas fundamentais. O MaxQDA vai trabalhar com 3 janelas que vão entender. Ele aparece junto assim, mas se eu pegar aqui, ó, vou separar. Ó, tem uma janela que é a janela de preferência, tá vendo? Tem aquela janela que é aquela inicial de quando a gente carregou, que é a janela do vídeo, onde eu vou ouvindo o vídeo, né? Vai fazendo o áudio. E tem essa janelinha do modo de transcrição aqui, ó. Tá, vocês verem que é separado, tá vendo? Onde o que vai acontecendo? Eu vou começar a transcrever, né? Ó, isso aqui ficou mostrando. Então, eu vou começar a transcrever. Então, olha só. Agora ficou melhor, né? Sem a mensagem ali. Então, eu começo a transcrever da seguinte forma. Eu tenho as preferências. Esse já é as abinhas do visualizador de documentos. Então, eu vou transcrever dentro do MaxQDA esse áudio. Então, eu posso voltar ele, ó. Estava aqui, tá vendo? Aqui eu tenho algumas preferências. Vamos discutir as preferências. Esse aqui é o intervalo de rebobinamento, ou seja, quando ele volta, né? Quantos segundos ele vai voltar ali quando eu paro e começo de novo. Então, eu tenho esse intervalo de rebobinamento. Eu tenho essa opção aqui, que é a marca de tempo, quando eu pressiono o Enter. Quando eu estou fazendo a transcrição e dou Enter no teclado, ele vai me colocar automaticamente o reloginho, essa marca de tempo. Essa marca de tempo é muito importante, né? O timestamp em inglês, né? Que é onde vai dividindo o seu vídeo em trechos, né, de perguntas e de determinadas partes da sua transcrição.
Essa mudança automática de orador aqui, que ele traduziu para orador, é você colocar, por exemplo, está como I, por exemplo, que é investigador, mas pode ser pesquisador, posso alterar isso aqui, né? E posso colocar, em vez de respondente, posso colocar entrevistado. Só para vocês verem que eu posso alterar isso aqui, né? Pode ser em negrito ou não, posso deixar em negrito ou não. E aqui eu tenho também essa questão dos textos automáticos. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um grupo focal, onde várias pessoas falam, se não for entrevista, né, participativa, eu posso colocar algumas abreviações e quando eu coloco essa abreviação e clico 2 vezes com o espaço do teclado, com a barra de espaço, ele automaticamente vai me aparecer lá dentro e eu vou demonstrar como faz isso depois. Pode ter o incompreensível também, às vezes o vídeo está incompreensível, a gente coloca um X, então eu tenho algumas opções dentro das preferências. Tá? Vamos começar a transcrever para ver como é que é o processo. Aqui dentro, nessa primeira parte, em cima vocês viram que é o vídeo, né? Tem algumas preferências de volume, isso aqui também é tranquilo, e a velocidade de reprodução, o tempo que ele vai fazer. Então, tem algumas exibição das imagens, se eu quero que as imagens ficam aparecendo em trechos, né? Depois eu posso colocar algumas anotações aqui dentro, que a gente vai mostrar também. E o mais importante é essa parte aqui, que é onde eu vou começar a selecionar os trechos do texto, né? Onde eu inicio a seleção do clipe ali, ou do vídeo, e finalizo a seleção do vídeo para poder transcrever. E aqui são os controles de ida e de volta. E o tempo que eu tenho do vídeo que está sendo corrido também aparece aqui nessa parte, tá? Então, vamos lá, vamos fazer uma transcrição. Depois eu tenho algumas opções aqui também, de bater uma foto, vou mostrar também. Então, vamos lá, vamos transcrever. Pronto, então a primeira pergunta. Então, eu volto na primeira pergunta. Então, eu inicio a seleção da parte do vídeo da primeira pergunta. Ó. Vou iniciar essa sessão. Pode ser aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde eu vou transcrever, que já vai aparecer lá automaticamente na interface. Então, eu começo com o pesquisador, né? Vou tirar até esse aqui, ó. Colocar só o pesquisador. Então, ele perguntei o que você entende por métodos ágeis. A minha pesquisa era sobre estratégias de métodos ágeis. E vou selecionar no texto. Aí eu selecionei, vou fechar minha seleção. Percebe lá no texto? E agora vai começar a resposta do entrevistado. Então, eu teclo Enter. Aí, entrevistado já aparece automático, porque eu deixei mudança automática de orador. Percebe? E inicio a resposta dele, vou iniciar de novo aqui o que ele vai falar. Então, eu começo a ouvir o que o entrevistado vai falar. Certo. Eu posso parar com o mouse porque eu não consigo ir transcrevendo com ela falando, certo? Então, eu posso parar com o mouse, posso voltar, né? Posso voltar para... Tá vendo? Não é só agilidade. E aí eu posso colocar aqui, ó, toda equipe participar, toda equipe entender, e vou colocando. Uma outra parte que é importante é o que tem aqui, voltando lá nas preferências de transcrições, ó, reproduzir, pausar, ao pressionar F4 ou F5 ou 2 vezes o CTRL. Para você não ter que ficar usando o mouse aqui no menu, você pode ir automaticamente só com o teclado. Como que isso funciona? Vocês não estão vendo minha mão, mas eu vou tentar
via webinar passar para vocês. E quando eu tô, ó, se eu clicar 2 vezes no Ctrl, ó, ela o vídeo vai seguir, quer ver, ó? Ó, cliquei 2 vezes de novo no Ctrl, aí parou. Cada um da equipe ter uma responsabilidade. Aí vou clicar de novo no Ctrl, ó. Então, eu entendo como isto. E não tirar documentos. Tirar documentos. Eu posso voltar, ó. Ctrl. Tirar etapas, tá vendo? Tirar etapas. E Ctrl de novo, 2 vezes no Ctrl. Vou clicando. Então, vou um pouquinho mais rápido para vocês entenderem. Então, tem várias etapas seguidas, tá vendo? É aquela história de transcrever, né? Ctrl de novo, 2 vezes Ctrl. Aí parei. Por quê? Porque começou de novo a minha fala. Então, se eu dou Ctrl, parei aqui, termino a seleção, selecionei. Agora vai começar de novo a pergunta do pesquisador. Eu inicio de novo. Tá vendo que começou, apareceu aqui o início. Então, eu posso de novo usar o Ctrl. Parei. O que você quer dizer com responsabilidade? Então, a nova pergunta é essa. Fechei. Enter. Entrevistado vai começar a falar. Agora, com o tempo, isso aqui vai ficando rápido. Eu estou indo devagar porque eu estou mostrando para vocês como é que faz, mas você vai ficando muito rápido com isso. Você vai usando o Ctrl. Passadas, tudo pronto para o que era feito. Ctrl e vou parando. Tá vendo? Você vai usando o Ctrl duas, quando você bate 2 vezes com o Ctrl, você para o vídeo, vai teclando e vai ouvindo conforme e vai colocando os timestamps. Então, é dessa forma que você vai fazendo toda a sua transcrição, né? Algumas questões que você vai tendo, por exemplo, olha só, quando a gente coloca, então colocando os timestamp aqui, eu tenho o tempo, ó, que ele vai aparecendo. Quando eu clico, me seleciona a parte do vídeo que eu estou falando. Né? Se eu clicar aqui de baixo, ó, vai para outra parte do vídeo. Então, eu vou clicando e vai me aparecendo. Posso parar, posso ir para frente. Né? Então, eu tenho essa opção. Depois que eu vou fazendo toda essa parte de transcrição, eu consigo ir exatamente no texto onde está uma das falas do entrevistado que eu quero saber. Quando eu estou fazendo a entrevista, eu posso colocar dentro aqui eu posso colocar algumas anotações. Ó. Posso colocar uma anotação, por exemplo, quando ela fala... Aqui, ó, tá vendo que eu coloquei uma anotação? Abriu essa anotação, coloquei uma anotação dentro da parte do vídeo. Poderia colocar uma anotação aqui. Que é, por exemplo, a expressão
corporal. Né? E poderia colocar aqui, dizendo assim, ficou triste com a pergunta. Algo assim. Poderia colocar ali dentro. Outras questões aqui de anotação para o pessoal que nunca fez, mas tem algumas. Posso colocar data e hora. Então, eu coloco uma anotação ali dentro do vídeo, né? Dentro do MaxQDA. Salvo automaticamente para quem está iniciando, né? Então, toda vez que eu passo aqui, ó, que tem essa anotação dentro do vídeo, eu consigo ver aquilo que eu falei. Né? E lógico, depois você tem os relatórios de todas as anotações, então eu também consigo colocar anotações dentro do vídeo. Tá? Quando eu estou trabalhando aqui dentro, ó, eu posso ir para frente, né? Posso seguir, né? Tirar as anotações, só trocar o vídeo, voltar, olha só. Posso passar o vídeo para frente, tá vendo? Estou lá na frente já, estou a 5 minutos de vídeo. Tem uma opção aqui também de, por exemplo, copiar uma imagem do texto, bater uma foto. Né? Se eu quero bater alguma foto de um momento da entrevista ali, quando eu clico nessa parte nessa setinha da foto, ele me copiou, bateu a foto e posso jogar para qualquer outro documento. Poderia jogar para um Word, né? Eu poderia jogar para o Paint, ó. Vou jogar aqui dentro. Ó. Tá vendo? Olha lá, a foto está ali. Né? Eu posso bater uma foto e jogar já dentro de algum documento. Tá? Tem essa opção também de ir trabalhando aqui né? Para exportar, eu posso exportar como videoclipe, que essa demora um pouquinho, inserir uma imagem dentro da lista de documentos, que seria essa lista de documentos, que é essa primeira janelinha. Tá? Quando eu fechar, ó, vou fechar aqui, fechar as preferências, vou fechar aqui. O que aconteceu? Esse vídeo agora, ele tem aqui já ó, um documento, assim como as outras entrevistas. Ó. Ele está aqui dentro e eu tenho aqui toda a transcrição. Tá? Ali dentro já do meu ambiente. Então, eu tinha a opção também de ter aqui, ó, daqui também já, se eu estou aqui dentro também, abrir onde está sendo falado. Tá vendo? Então, aqui dentro eu consegui também vincular a parte do vídeo. Tá. Quando eu vou colocando essas marcas de tempo, tá vendo? Eu tenho as marcas de tempo, eu posso colocar um comentário nessas marcas de tempo. Eu tenho aqui a opção, ó, de uma lista de todas essas marcas de tempo. E poderia, por exemplo, comentar na emissão falando sobre o conceito. O conceito. Poderia ir colocando alguns só. Mudança de categoria. Então, eu vou colocando aqui dentro, eu posso colocar dentro dessa marca de tempo. E depois, lógico, posso exportar, né, todas essas marcas de tempo que eu fui colocando com o início e o fim. Isso as pessoas às vezes sempre perguntam, eu consigo ver exatamente no vídeo onde está o início e o fim daquela fala, daquele timestamp, né, daquela marca, assim, né? E se eu clicar, olha só, se eu clico, né, tô aqui, se eu clicar 2 vezes, vai exatamente para o vídeo onde estava. Tá vendo? Então, dentro desse documento, desse relatório de marca de tempos, né, eu consigo colocar comentários, consigo ir exatamente onde está sendo falado, consigo exportar isso para um arquivo Excel, olha só, por exemplo. Imagina você ter lá meia hora de gravação, ter todos esses timestamps e ter isso tudo organizadinho aqui e poder exportar exatamente o momento do vídeo, né, que você tem e qual a duração, quanto tempo leva.
Então, é uma opção que a gente tem aqui dentro de trabalhar, né? Ele estava colocando, porque isso aqui estava o início e fim, tá, com as colunas, então eu posso mostrar tudo, início, meio e fim dentro das colunas para fazer ali dentro. Ele colocou, se eu selecionar, vamos lá de novo, mostrou. Agora sim veio todos, né? Seleciona as que a gente quer, tá vendo? Então já estou dentro do Excel, aqui dentro já posso gerar um relatório também aí dentro. Tem algumas outras, né? Poderia, claro que eu também posso editar a qualquer momento, depois que eu transcrevi, eu consigo editar aqui dentro também. Eu posso aqui, ó, editar, colocar algo que eu queria colocar mais. Algo, né? Aqui dentro, algo a mais. Tá vendo? Estou editando dentro do próprio editor, aqui dentro do visualizador de documento, e tiro da parte de edição. Deixa eu ver se alguém... Um minuto para ver se alguém está... Bom, vamos lá. Então, a gente tem essa opção de transcrever ali dentro. A parte de codificação, então, eu posso e depois que eu estou aqui dentro, eu posso começar a iniciar a codificação. Imagina que eu queira codificar, por exemplo, criar um novo código, para quem não conhece, que é o código, que é um código, por exemplo, vamos chamar só de agilidade. Ó. Agilidade. De agilidade. Então, eu criei um código aqui, e assim como eu consigo codificar outras entrevistas, por exemplo, essa entrevista da Sofia, que antes já estava feito, poderia codificar aqui o que ela falou sobre. Eu trabalhei já com métodos ágeis, mas no fundo, pegando tudo, então eu consigo codificar. Estou codificando uma entrevista já pronta. E essa entrevista que a gente acabou de transcrever, eu também posso codificar, desculpa. Então, olha só, toda a equipe participando. Então, eu consegui jogar aqui dentro e fazer a codificação ali também de toda essa, já da entrevista transcrita. Tá? E aí, quando eu tenho isso já, só como exemplo, né, se eu clicar e ativar, talvez para quem está fazendo pela primeira vez não consiga, mas já aparece aqui do lado a minha lista de documentos selecionados. Então, já tenho aqui o que foi falado sobre agilidade, né? Tanto numa entrevista que já estava pronta, né? num arquivo Word que eu coloquei, como também na transcrição, o que já foi falado, já aparece automático aqui desse lado. E eu posso navegar, né? Se eu clico nessa janelinha, vai me aparecer aonde as 4 janelas são interativas. Se eu clico na outra janelinha, vai me selecionar o código aqui, vai me selecionar qual que é o documento, já é o documento da entrevista, tá vendo? Então, ó, se eu clico nessa, aparece aquele documento que já era antes transcrito. E aqui também eu posso, aqui dentro, posso exportar para um Word essa lista de codificação que a gente fez. Né? Então, já tenho todas essas, já fui fazendo as codificações e consigo exportar ali dentro. Só para vocês verem todo o processo bem rapidinho de como seria, né, a transcrição. E já obtendo resultados, né, já jogando dentro do Word os resultados que já foram codificados. Tem várias outras opções lá, então já me aparece lá o projeto, né, o que a gente codificou tanto dentro da entrevista de vídeo, né, transcrita, como dentro de uma entrevista que já estava no Word pronta. E já está dentro do Word, eu posso enviar para o orientador como, né, uma visão. Poderia gerar também aqui uma nuvem de palavras já dessa codificação, olha só que interessante também aqui. É bem rápido, bem automático. Tem outras opções, né, lá. Equipe, trabalho, é o que mais aparece quando a gente está falando etapas em codificação, em agilidade, né? Se fosse o caso desse projeto. Então, eu consigo ir também, poderia fazer outras transcrições aqui também, se fala sobre agilidade, poderia criar outros códigos, né?
criar outros códigos aqui dentro também, né, de comunicação, falando sobre comunicação, né. Ver dentro do, eu posso vir dentro do que a gente transcreveu e, né, suponha que aqui ele tenha falado um pouco sobre a comunicação com a equipe, né. Saiu. Vou colocar para gravar. Então, eu poderia fazer a codificação de outros códigos aqui dentro também, tá vendo? Já apareceu aqui a comunicação. Então, eu tenho essas opções, né? Poderia, se tiver quem for trabalhar com grupo focal, pode também importar um documento, né? Fazer como se trazer documentos de grupo focal ou exportar e converter. Tá? Um ponto que é interessante, que as pessoas sempre perguntam, mas ele não faz, né, a questão, vamos voltar lá no nosso PowerPoint, né? Então, a gente viu o reconhecimento da interface, né? A gente viu que são 3 janelinhas, que é uma janela de transcrição, visualizador de documento de preferência, né? Viu demonstração do processo de transcrição, criação de código e anotação. Um ponto interessante é esse aqui, ó. Por exemplo, se eu estou, por exemplo, aqui, ó, depois que eu transcrevi, eu posso colocar também anotações aqui dentro, ó. Tá vendo uma anotação ali dentro? O pesquisador perguntou sobre... perguntou algo. Então, quando eu passo aqui dentro, depois que eu já fiz a transcrição, também posso colocar. E posso colocar uma anotação também dentro do documento fonte, né, do vídeo transcrito. Ó. Posso colocar uma anotação aqui dentro desse documento aqui. Posso colocar a data e a hora. Bom, trata-se de um vídeo, tá? Ou de uma entrevista, né, já de uma entrevista feita na organização privada, tal. Então, também posso colocar ali dentro uma anotação. Quando eu passo com o mouse, eu vejo essa anotação também do vídeo que foi transcrito, né? E dentro da transcrição, depois que eu terminei, lá no vídeo eu posso colocar aqui também uma anotação, depois que eu já transcrevi, né? Que mais? Vamos voltar lá para a gente ver se lembra mais alguma coisa. Então, essa questão das anotações, criação dos códigos depois ali dentro, né? E as anotações. O conteúdo a gente viu que tem ali dentro, que vai fazendo toda essa parte do que foi transcrito, passando para o texto, né? A gestão dos documentos transcritos, isso é importante. O MaxQDA, isso é até interessante para quem também nunca trabalhou com o MaxQDA, ele cria para cada projeto uma extensão MX18, né? Então ele salva esse projeto, cada projeto é um arquivo, né? E aí esse MX18 tem todo esse trabalho que você vai fazendo durante a pesquisa. Então, se você quiser fazer um backup, basta você pegar esse projeto MX18 e colocar na nuvem, não vai deixar no mesmo computador, porque se der problema no computador, bota no pendrive. Esse é o backup que você faria do seu projeto de pesquisa. Você vai backupear esse arquivo MX18. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se está aberto aqui meu navegador. Ó, aquele projeto que a gente criou, vai aparecer aqui, ó. Vamos lá, cadê? Resultados. Tá vendo aqui, ó? Então tem aqui, ó. Ele criou esse projetinho MX18 aqui dentro. Ele criou esse arquivo do MaxQDA. Esse aqui você vai backupear. E aí você pode desinstalar o MaxQDA, instalar em outra máquina, você vai levar esse arquivo, vai estar tudo ali. A questão é que para arquivos de áudio e vídeo, ele não coloca. O PDF, se for pequeno, o doc, né, o Microsoft Word, né, ou os pontos RTF ali, arquivo texto, ele coloca tudo dentro desse arquivinho. Mas os arquivos de vídeo você também precisa backupear.
Então, você também vai ter que backupear os de vídeo, né? Esses arquivos aqui, ó, os MP4, MP3, né? Então, você vai ter que backupear também, porque ele não, os arquivos de vídeo e áudio ficam separados. Então, se você fazer um backup do seu projeto inteiro do MaxQDA, você tem que levar esse arquivo MX18 e os vídeos e o áudio. E depois ele vai mapear lá certinho. Tá? Um outro ponto é a questão de arquivos PDF muito grandes também. Ele pergunta para você se você quer realmente jogar dentro do arquivo, né? Mas é uma outra história. A gente está trabalhando mais com a questão da transcrição. Então, esse trabalho, né, dos arquivos externos, eu tenho uma opção lá dentro que me diz, esses são os arquivos externos, eu quero empacotar esses arquivos externos quando eu tenho muito, né, se eu quero colocar junto, está em espanhol, isso aqui, ou tirar esses arquivos externos e jogar ali dentro. Então, é assim que trabalha com o MaxQDA. Tá? Outras funcionalidades, a gente viu que eu posso, por exemplo, inserir um texto como uma transcrição, né, de grupo focal, lá dentro, né? Essa é uma outra que eu posso também como tabela, mas aí a gente está falando da transcrição hoje, né? Então a gente pode inserir e posso copiar imagens, né, ali dentro do vídeo, tem umas outras questões que a gente pode fazer. Um outro ponto que eu queria comentar antes de abrir para a pergunta é aquela pergunta que todo mundo fala, mas e a questão de fazer automático, né? Fazer a transcrição automática, como é que funciona? Tem um artigozinho de um blog, um artigo que foi escrito no blog de um colega nosso, que é instrutor também, que fala como você usar a inteligência artificial, né, os serviços de inteligência artificial com o MaxQDA. Então, é possível você utilizar os serviços de tradução da linguagem natural do vídeo, né, e depois utilizar essa transcrição já automaticamente, né, fazer ali fazer um método para você colocar essa transcrição dentro do MaxQDA. Tem dois tipos de método identificados por esse nosso colega. Um é você usar transcrição via o Microsoft Word, inclusive ele fala que é melhor que o outro, que é o do SRT File, que é o Subhip File, que são aqueles arquivos suportados pela maioria dos formatos de vídeo, né, DVD, tudo mais. Em suma, a conclusão, depois vocês podem procurar lá, deixa eu escrever para vocês aqui, ó. Depois vocês podem procurar lá isso aí. Vamos editar isso aqui. Estamos dentro do MaxQDA, tá vendo? Estou editando a agenda. Observações. Então, o arquivo é How to Use Artificial Intelligence Transcription Services with MaxQDA. Se você digitar isso aqui no Google, provavelmente vai te aparecer. Tá? E aí, a conclusão é que tem baixo custo, e esse baixo custo e o tempo aí de resposta, de utilizar um desses métodos aí que está nesse arquivo, né, com o Microsoft Word, que é melhor, torna esses serviços aí de transcrição de aprendizagem de máquina valioso para alguns pesquisadores ali. Quem não tem muita destreza aí com essa questão do teclado, então né, que torna que a transcrição, às vezes a transcrição manual fica meio entediante. No meu caso, eu fiz manual toda e foi bom porque eu revi minhas entrevistas, fui escrevendo e fui revendo o que eu tinha conversado, o que o correspondente tinha falado. Esses serviços, eles oferecem, a transcrição não é perfeita, mas eles colocam as ressalvas que tem, fica bom, né? Então, tem algumas sugestões, tem um software que é o Temi, tem esse serviço aí, tem o Spest, todos eles são bons, tá? Que daria para utilizar como serviço de inteligência artificial e depois usar um método para integrar dentro do MaxQDA. Então, você tem esse serviço de aprendizagem de máquina e de tradução de linguagem natural. Então, tem essas opções fora que não são tão caras. Bom, aí agora eu vou passar para as perguntas. Deixa eu abrir aqui. Quem quiser enviar pergunta por chat, eu estou à disposição.